Boa noite, tudo de bom com vocês? Vamos então para a nossa aula de hoje de desenvolvimento humano e organizacional, né, nesse segundo módulo de recursos humanos, na data do dia 31/8. Né? Dentro desse conteúdo, desse componente, nós estamos conversando, né, trocando algumas ideias aí a respeito do treinamento e desenvolvimento, né? Então nós iniciamos esse conteúdo falando um pouquinho sobre o que é o treinamento, o que é um desenvolvimento, a importância que ele tem dentro das organizações, como isso é tratado hoje dentro dos recursos humanos da empresa, né? Podemos ver aí que a área de recursos humanos se tornou assim área muito extensa, né? Inclusive gerando a necessidade de cursos específicos, assim como logística e outras áreas dentro do contexto de gestão e negócios, né? E aí, dentro desse componente, nós estamos vendo essa questão exatamente do que seria um treinamento, um desenvolvimento, né? As diferenças entre eles. E no dia de hoje nós vamos ver aí alguns tipos de desenvolvimento, alguns tipos de treinamento, né? Os mais comuns, os que são mais utilizados aí, que produzem assim melhores resultados. Então, quais os tipos de treinamento e desenvolvimento de pessoas? Os tipos estão ligados ao que será treinado ou desenvolvido, enquanto os métodos ao como abaixo, né? Tem alguma coisa errada aí, escrevi errado, provavelmente. Você verá exemplos relacionados aos tipos de treinamentos e desenvolvimento. Então, conforme abaixo aí, nós poderemos ver alguns tipos de treinamentos e desenvolvimentos para a gente ir se familiarizando com eles aí, vocês, futuros profissionais técnicos na área de recursos humanos, né? Então, tipos de treinamento: o treinamento de reciclagem e de atualização profissional. Ocorre quando as competências do colaborador estão defasadas em relação às melhores práticas do mercado. Por exemplo, se a linha de produção agora é automatizada, os profissionais que trabalhavam, né, com processos manuais precisam se atualizar. Então, aí um tipo de treinamento que é muito comum, né, é esse treinamento de atualização do profissional. Então, as tecnologias vão surgindo, os novos conceitos, as novas formas de trabalhar vão surgindo, e aí os profissionais vão necessitando dessa reciclagem, desse treinamento de uma forma mais específica, mais direta, né? As empresas precisam realizar esse tipo de treinamento. Ele não é um treinamento opcional, a não ser que a empresa resolva não mudar a forma como trabalha, ou não se atualizar, enfim. Mas a gente sabe que a maioria das empresas hoje, por necessidade, não apenas por querer, mas por necessidade, precisam se atualizar. E da mesma forma, os profissionais que já atuam dentro da organização, precisam ser aí reciclados enquanto aos seus conhecimentos, as suas novas formas de trabalho. Tá? Habilidades de gerência e supervisão. Existe um ciclo natural de profissionais ocupando posições à frente das equipes, especialmente de gerência e supervisão. Assim, é bastante comum programas de treinamentos para realizar o preenchimento desses cargos via recrutamento interno. Então, aquelas situações onde existem já pessoas atuando como nas áreas de gerência e supervisão e que precisam se atualizar com relação às novas formas de abordar os seus comandados, né, as suas equipes, novos conceitos de trabalho em equipe, de liderança, deixando a questão da chefia e passando mais para o lado da liderança, apresentar as diferenças entre elas, os pontos positivos, os pontos negativos. Então, as empresas precisam fazer esse treinamento com a sua gerência, a supervisão.
e também, né, eventualmente, ou dependendo da situação, procurar pessoas, né, profissionais que já sejam da equipe de trabalho, que tenham esse perfil de liderança, perfil de supervisão, gerência, para treiná-los para futuras vagas que possam surgir aí, né, futuras oportunidades que possam surgir dentro do ambiente de trabalho. Então esse treinamento ele é bem utilizado e bem comum também. Redução de gaps de competência. Especialmente nas organizações que fazem a gestão por competências, o mapeamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes é constante. Em conjunto com avaliações de desempenho, dão origem a treinamentos em que se busca suprir deficiências. Aí a gente já começa a entrar numa situação um pouco mais específica, né? Onde a empresa precisa demonstrar um interesse todo especial em relação à sua mão de obra, né? As pessoas que realizam as suas atividades. Especial em que sentido? Considerar realmente, né? Fazer essas avaliações de competência, avaliação 180 graus, 360 graus, existem vários tipos, onde a empresa passa tudo que ela considera positivo e negativo para o seu colaborador e, por sua vez, o colaborador também pode apresentar para a empresa aquilo que ele espera. Enfim, é uma troca saudável de informações para que se possa, por exemplo, né, nesse caso, definir treinamentos e desenvolvimentos, né? Nós estamos falando mais especificamente de treinamento nesse momento, treinamentos que visem aí suprir algumas competências que porventura possam estar defasadas aí em relação ao funcionário, ao colaborador, né? Então essa gestão, se a empresa preza por uma gestão por competência, né? Por mérito de competência, a empresa então precisa estar atenta a esses gaps aí e dar essa oportunidade de treinamento para os seus colaboradores. Tá? Aí, integração e promoção de pessoas. Quando um candidato é admitido ou um colaborador é promovido, o RH, né, precisa adaptar o profissional ao novo cargo. Isso passa por treinamentos, tanto voltados para as competências, como para desenvolvimento de relações com a equipe. Isso é algo muito importante, né? Assim, por muito tempo, essa preocupação com essa adaptação do colaborador não era tão significante, as empresas não entendiam como necessária, né? E muitas vezes geravam situações assim difíceis de ser contornadas, né? Porque a pessoa caía ali, como comumente se diz, de paraquedas, né? Caía de paraquedas dentro de uma nova função, por uma promoção ou uma contratação, e aí ela tinha que literalmente se virar, né? Para poder desenvolver de uma forma positiva aquelas atividades. Isso, obviamente, levava um tempo, consumia um tempo, né? E aí esse tempo, muitas vezes, era um tempo que a própria empresa, ou o ambiente, né, ou o setor da empresa onde a pessoa entrou para trabalhar, não tem, né? E aí pode demorar, assim, um período muito maior para a equipe toda se recuperar. Então é muito interessante que exista sim essa integração de pessoas dentro daquilo que ele vai realizar, integração no sentido de mostrar para a pessoa quais serão suas atividades, as pessoas com quais ela terá contato, os tipos de situações mais comuns que ela vai se deparar dentro do seu ambiente, até para a pessoa sentir-se segura para realizar, colocar aquilo que ela tem de melhor, né, em prol do seu trabalho aí, das suas atividades, das suas funções
novas funções que estão sendo assumidas, né? E aí os soft skills, uma área em crescimento é o treinamento de comportamentos e atitudes, os soft skills aí. É o caso de quando a gestão de pessoas busca melhorias em trabalho em equipe, assiduidade, comprometimento, resolução de problemas, criatividade, etc. Então é algo assim que realmente também, algo que a gente pode dizer que não é algo assim que faz muito tempo que as empresas trabalham, esses soft skills aí, né, preocupação com os comportamentos e atitudes, ele é recente, ele é mais aí, vamos falar dessa última década aqui, não que não existisse antes, mas com o empenho que existe hoje, não. Então, é preciso, existe sim um rol de opções e situações que são aí favoráveis até às empresas fazerem esses tipos de treinamento aí, esses soft skills aí, né? Observando já comportamentos e atitudes que sejam positivas para o trabalho em equipe, né? E assim procurando corrigir ou minimizar aqueles comportamentos e atitudes que não são tão importantes assim, né? Mas existe isso, professor, existe essas situações de pessoas que têm comportamentos e atitudes dentro do ambiente de trabalho, referente à assiduidade e comprometimento, ou se tem, né? Assim, o dia a dia, às vezes o conceito que a pessoa traz de fora de um outro ambiente de trabalho que ela vivia, de uma outra situação, isso acaba, num primeiro momento, definindo como ela irá atuar, né, dentro da sua área. Principalmente se a situação anterior da integração e promoção não for bem realizada. Ela vai botar em prática aquilo que ela tem, os seus comportamentos e atitudes trazidos de outras situações. E a gente sabe que uma empresa, um dos princípios de uma empresa organizada é promover, assim, é claro, aceitar aqueles comportamentos e atitudes positivos que o funcionário traz de outras experiências, mas acima de tudo desenvolver uma cultura organizacional, né? Uma cultura de comportamento e atitude própria da empresa. E aí muitas vezes esse conflito aí ele precisa ser trabalhado, por isso que a empresa então precisa se preocupar com esses soft skills aí, né? Mas tem pessoas que não têm comportamento de assiduidade, cumprimento de horário. Às vezes a pessoa trabalhava em outro ambiente em que o horário, o cumprimento de horário não era tão importante assim, ou o comprometimento, né? A gente sabe que os melhores resultados estão intimamente ligados ao comprometimento, né? Quando uma pessoa se sente comprometida com o projeto, com o plano, né? Os objetivos daquilo que ela vai fazer, efetivamente, certamente, o resultado, a produtividade, o resultado vai ser muito melhor, muito mais expressivo, muito mais, né? Mais expressivo, né? Resolução de problemas, quer dizer, aquela pessoa que às vezes tem dificuldades de relacionamento para resolver problemas, em criatividade e etc. Então, o soft skills aí faz esse tipo de treinamento, né? E aí, então, dentro dos treinamentos, nós falamos, né, que é aquela oportunidade, nós vimos na aula anterior, de realmente oferecer um curso, oferecer um espaço dentro da agenda do trabalho ali, enfim, para esse treinamento. Aí existe a questão do desenvolvimento, que caminha junto com o treinamento, mas tem uma visão estrategicamente de mais médio e longo prazo, né? O treinamento, como a gente pôde ver na aula anterior, ele é algo assim mais eminente, mais de uma necessidade daquele momento. O desenvolvimento é algo assim esperando resultados a médio e longo prazo aí, né? Então, primeiro, tipos de desenvolvimento, o primeiro tipo de o desenvolvimento que tem é o desenvolvimento de carreira, né?
atua em paralelo com o plano de carreira, ou seja, o RH precisa identificar quais são as necessidades para que as pessoas consigam sair dos níveis menores para os cargos e salários mais altos. Então, essa é toda uma análise que cabe ao setor de recursos humanos, mais precisamente na área de administração organizacional, né? Administração das pessoas. Então, ela precisa estar atento a esses colaboradores, a cada um deles, no sentido de oferecer este plano de carreira relacionado com o seu desenvolvimento, né? Então, uma educação continuada, né, é outro tipo de desenvolvimento, especialmente em cargos técnicos. Os profissionais precisam manter rotinas de aprendizado após a formação inicial. Aqui, além de programas de treinamentos da empresa, é comum o oferecimento de especializações e cursos externos. Então, é uma educação continuada. Assim, a empresa, né, o setor de recursos humanos, oferecendo oportunidades para que essas pessoas desenvolvam o seu plano de carreira através de uma educação continuada, né? Oportunidade de cursos, como que eu falo assim, bancar, né? Pagar partes da formação externa, né? Do funcionário, do colaborador, ou mesmo oferecer oportunidades internamente, trazendo pessoas para dar esses cursos, essas preparações. Gestão de mudança é outro tipo de desenvolvimento. É o trabalho para manter a organização adequada às inovações. Por meio de capacitação dos profissionais, o negócio se torna apto a viver em novos cenários econômicos, sociais e tecnológicos. Isso então, né? O que nós estamos fazendo nesse momento aqui, gravando uma videoaula, né, disponibilizando numa plataforma pública, no YouTube, enfim, deixando um conteúdo, oferecendo, basicamente cuidando, né, de certa forma é uma gestão da mudança. A gente precisa se adaptar a essa mudança e apresentar aquilo que para os colaboradores, primeiro, quais são as mudanças necessárias e junto com isso, em segundo momento, os treinamentos, oferecer para ele esse desenvolvimento para que ele possa sempre se manter alinhado a essas novas tecnologias e trazer resultados para o negócio, para a organização, para o seu dia a dia de trabalho, né? Isso é muito importante. Então, o que seria aí, né? Nós vimos ali atrás, lá no começo da nossa fala ali, os tipos de treinamento, tipo de desenvolvimento, e nós vamos focar um pouquinho mais na gestão de competências, né? Muito se fala sobre isso e as empresas muitas vezes prometem que irão trabalhar com esse tipo de gestão por competência, né? Direito adquirido por demonstrar capacidade. Então, vão aqui, competências, são os conhecimentos, habilidades e atitudes de um colaborador, junto esses três elementos também são conhecidos pela sigla CHA, né? Se vocês não ouviram, vocês de recursos humanos vão ouvir muito a palavra CHA, né? Competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? E essas são as competências que uma empresa organizada procura observar e desenvolver nos seus colaboradores. E a partir desse desenvolvimento dessas competências é que as empresas podem oferecer novas oportunidades, plano de carreira e etc. Existem, aqui na nossa teoria, é muito forte isso, né? É algo assim que poderíamos até dizer óbvio, né? Lógico, se utilizar desse tipo de conceito. Na vida real, ali no ambiente da empresa, no dia a dia, a gente sabe que existem situações onde outras situações levam as pessoas à questão
da mudança de cargo, enfim, né? Situações, apadrinhamento, né? Eu não gostaria nem de estar falando isso aqui, né? Mas serve para a gente entender que apadrinhamento e outras situações que são comuns e mais que não são assim, via de regra, positivas para os resultados da empresa. A gente sabe que a forma mais positiva é a gestão por competência, né? Por mérito, por apresentar conhecimentos, habilidades e atitudes para aquela promoção, para aquela situação nova, enfim. Mas, né, eu tenho que abrir um parênteses para as situações, né, essas situações que acabam ocorrendo nas empresas de apadrinhamento, eu prometi, é meu primo, é meu parente, enfim, vai me dar um retorno, enfim. São situações que, olhando pela questão ética, não faz sentido, mas que a gente sabe que acontece, né? Logo, a gestão por competências consiste em um tipo de gerenciamento de pessoas feito para um profissional de RH, que tem como objetivo entender quais são os pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos de um funcionário. Então, é aquela análise toda que existe hoje. Hoje existem N ferramentas, né, para você analisar as competências, habilidades e atitudes dos seus funcionários, né? E em cima dessas análises, desses levantamentos, oferecer aí as oportunidades naqueles pontos fortes, né, de desenvolvimento, visando o aproveitamento dentro da organização para novos desafios, né? A partir disso, são elaborados planos para o aprimoramento e desenvolvimento a fim de melhorar o desempenho dos colaboradores e, consequentemente, aumentar os resultados alcançados pela empresa, né? É fato, é básico, como eu disse antes, é óbvio, é lógico, tá? Quando existe essa preocupação de observar esse chá aí, né, das pessoas e utilizar o que elas têm de melhor para as promoções, dando oportunidade às competências reais das pessoas, a empresa com certeza será um diferencial, né? A organização passa a ser um diferencial pelo nível de formação e de capacidade dos seus colaboradores. Exemplos de gestão por competência. Os 3 principais tipos de competências são as técnicas, comportamentais e funcionais. Então, competências técnicas, né? Então, são 3 tipos aí. As competências técnicas, também conhecidas como hard skills, são as habilidades adquiridas através de experiência ou capacitação profissional. Ou seja, são conhecimentos específicos necessários para o exercício de cada profissão. É aquela situação técnica mesmo que eu fiz técnico em recursos humanos. Eu sou formado em técnico em mecânica. Eu tenho graduação em gestão da produção. São as formações técnicas, são as habilidades técnicas desenvolvidas através dos estudos, dos cursos e etc. As competências técnicas podem ser desenvolvidas por meio de cursos, graduações, treinamentos, capacitações. Então, são as situações em que os cursos, as formações oferecem. E que a gente sempre está falando aqui, né? Já falamos bastante no início desse componente, que é aquilo que você realmente desenvolve quando você se dispõe, por exemplo, a fazer um curso de técnico em recursos humanos, né? São as habilidades técnicas que você adquire ali e que são colocadas à prova, ou parte delas são colocadas à prova no ambiente de trabalho e são aí conhecidos e são oferecidos, analisados, considerando como competências técnicas. E aí, as competências comportamentais. Competências comportamentais estão relacionadas à personalidade do funcionário.
elas ajudam a entender como cada profissional lida com as pessoas do trabalho e o quanto diferentes situações cotidianas podem afetar o seu comportamento. Aí entra toda aquela questão humana, né? Que ao longo do desenvolvimento das teorias da administração, dos recursos humanos, foram sendo compreendidas como indispensáveis. Então, esse comportamento faz com que a pessoa tenha reações diferentes ao encontrar uma mesma situação, né? São essas reações, são essa forma como ela lida com as situações, considerando que ninguém trabalha sozinho, né? Existem atividades que a pessoa trabalha sozinha, mas via de regra nós trabalhamos em equipe, e são aquelas atitudes que a pessoa tem quando é confrontada, quando é provocada dentro de uma situação cotidiana, e qual a reação que ela tem, né? Então, é uma reação positiva, é uma reação colaborativa, ou é uma reação de se defender, de se esconder, de negar, de prejudicar, enfim, gerar situações pessoais, gerar um clima ruim, gerar um clima de otimismo. São essas competências. Se essas nossas competências comportamentais não forem desenvolvidas, por mais que a gente tenha essas competências técnicas, nós vamos aí, no contato, no dia a dia, no trabalho, se debater em situações comportamentais, né? Então, às vezes, existem pessoas que têm toda uma formação técnica, né? Porém, na hora de colocar isso para girar dentro do ambiente de equipe, de um trabalho em equipe, ele não consegue ter um controle emocional adequado. Então, a tal das competências socioemocionais que a gente tanto fala aqui, que é o segredo, o mais novo segredo revelado dos profissionais aí, né? As competências socioemocionais. Como estão essas minhas competências? Eu sei do que se trata, eu sei lidar com essas situações que envolvem cunho emocional, né? Então e aí o RH, né, recursos humanos, deve cooperar com formação, com instrução, para que essas competências comportamentais sejam desenvolvidas, né? Mas tem a personalidade, tudo bem, existem as personalidades, as convicções, mas elas precisam ser aprimoradas e desenvolvidas para trazer resultados positivos para a organização, né? Também, e aí exemplos de gestão por competência, né? Também conhecida como soft skills, as competências comportamentais referem-se a atitudes do colaborador e são essenciais para entender quais perfis mais se encaixam em cada time ou cargo. Alguns exemplos de comportamento de competência, voltei lá na comportamentais, acho que eu inverti aqui, tá? Mas enfim, alguns exemplos de competências comportamentais trabalho em equipe, comunicação assertiva, adaptabilidade, criatividade. Então são competências comportamentais que são indispensáveis, né? que são extremamente presentes no nosso ambiente moderno de trabalho, né? Trabalhar com outras pessoas, com conceitos diferentes, com visão diferente, formas de reagir diferentes da sua e, no entanto, utilizar as suas habilidades socioemocionais para superar isso e positivar, né? Comunicação assertiva, comunicação objetiva clara. Você está falar claramente aquilo que é necessário, aquilo que se espera, né? Se adaptar às diversas e constantes mudanças que ocorrem dentro do ambiente de trabalho, seja ela tecnológica, seja ela de estrutura, seja ela de pessoas, né? De situações. E a criatividade, né?
como que é a criatividade? Existe um ambiente de desenvolvimento dessa criatividade? Ou é aquela situação, não, faz assim porque é assim e acabou, né? Eu posso, as pessoas têm essa liberdade, o recurso humanos, a empresa como um todo, dentro da sua cultura, ela desenvolve tem apreço às novas ideias para se realizar as diversas situações do dia a dia, ou ela simplesmente segue lá as situações burocráticas, né? Então o RH tem que estar muito atento a isso, né? E a personalidade das pessoas no que diz respeito a isso também, né? E por fim aí, a terceira e última competência, que são as competências funcionais. As competências funcionais estão relacionadas a características importantes para o desempenho de determinada função. Por exemplo, para o cargo de gestor de RH, é importante ter habilidades de comunicação e gestão bem desenvolvida. Já para alguém que trabalha no departamento pessoal, talvez seja mais importante a organização. Ou seja, as competências funcionais estão relacionadas ao que é necessário para cada função e varia de acordo com o cargo, área e nível de senioridade. Ou seja, o que são essas competências funcionais? É se a pessoa está apta para realizar aquelas atividades específicas ao cargo que ela ocupa, né? Então aqui tem um exemplo muito bom, por sinal. O gestor de RH precisa ter habilidade de comunicação, ele precisa falar claramente, as pessoas precisam entender exatamente a mensagem, né? E precisa o quê? Comunicação e habilidade de lidar com pessoas, né? Entender as situações socioemocionais, emocionais das pessoas, as situações comportamentais, como nós vimos. Já uma pessoa que trabalha no departamento pessoal, né, que nós estamos vendo no outro componente, no outro conteúdo, ela precisa ter, geralmente, via de regra, uma organização maior, porque ela lida com base de dados gerados tecnicamente, né, cartão de ponto, horas trabalhadas, e assim são situações práticas que requerem muito mais organização, não que a pessoa de RH não possa e não tenha que ser organizado, e não que uma pessoa que trabalha em departamento pessoal não necessite de ter uma comunicação clara. Óbvio que tudo isso, mas existe assim, são situações mais claras, mais utilizadas e inerentes ao cargo, àquilo que ela realiza. E essas são as competências funcionais que também precisam ser consideradas, né? Às vezes, nem sempre uma pessoa que que consegue desenvolver com excelência, por exemplo, a gestão de RH, é capaz de desenvolver com a mesma excelência o departamento pessoal, né? Isso que a empresa precisa estar sempre analisando e moldando e buscando, né? E pedindo para que os seus colaboradores e a própria organização como um todo estejam buscando essas competências funcionais. Cada um faz dentro da sua função, consegue exercer da melhor maneira possível com aquilo que tem naquele momento, né? Competências funcionais colocadas à disposição aí, tá? Então, gente, para a nossa aula de hoje, nós estaríamos falando, encerrando, né, nesse ponto aí das competências. Podemos ver um pouquinho os tipos de competência, né, os tipos de treinamento, os tipos de desenvolvimento, e espero que vocês possam aproveitar aí a aula, né? O conteúdo vou estar disponibilizando lá na plataforma Teams, juntamente com o link da aula de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, uma boa noite e até a próxima aula.